Reciban mi cordial saludo. Recebam Miguel Bermúdez Marín, minha cordial misionero saudação, del Señor. Miguel Bermude Marim, missionário do Senhor, Reverendo Reverendo Epifânio Lopes, ministro aquí ministro en esta iglesia, aqui nessa igreja, y todos los ministros e en todos os diferentes ministros países, em diferentes países, y los hermanos y hermanas e os irmãos e irmãs presentes também otros países, em outros países, Puerto Rico lá em Porto Rico y demás países, e demais países, que las bendiciones de que as Cristo bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sean sobre todos ustedes, seja sobre todos vocês, ministros presentes, e também diferentes países, em diferentes países, hermanos y hermanas irmãos en diferentes países, e irmãs em diferentes países, que en esta ocasión nos abra que nesta ocasião nos abra as Escrituras, y nos abra o Senhor, e nos abra o entendimento para comprender en el para compreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. es para mí un Para privilegio mim grande é um grande privilégio con ustedes estar en esta com vocês ocasión nessa ocasião para compartir con ustedes para compartilhar com vocês um momento, de uns compañerismo momentos de alrededor companheirismo em da torno da palavra palabra de Dios de Deus y su programa e o seu programa correspondiente a este correspondente tiempo a esse tempo final. porque es importante Porque é importante conocer la historia bíblica conhecer a história bíblica y sobre todo e, sobretudo, reconocer el tiempo que reconhecer nos ha tocado vivir, o tempo que nos correspondeu viver no programa divino, como sucedió como aconteceu tiempos pasados, em tempos passados, que hubo un grupo que houve um grupo que reconoció que reconheceu tiempo que les tocó vivir, o tempo que lhes correspondeu viver, como en el tiempo de Noé, como no tempo de Noé. él reconoció el tiempo que le tocó vivir, Ele reconheceu o tempo que lhe correspondeu y viver estuvo al tanto e esteve del programa de Dios, atento ao programa de Deus, el cual o qual él, dirigido por Dios, llevó a cabo. Y en el ele tiempo de realizou. Abraham, E no de tempo Lot, de Abraão, de Ló também. esos dos tiempos Esses dois tempos son tipo y figura são tipo e figura del tiempo final, do tempo final, corresponde al tiempo que de la corresponde ao tempo da vinda hombre. do Filho do Homem. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos Portanto, temos que estar atentos tiempo, em nosso tempo, porque nuestro tiempo está representado porque o nosso tempo está representado en el tiempo de Noé, no tempo de Noé, que fue el fin que foi del mundo o fim do mundo antediluviano, y está representado en el tiempo e está representado no tempo de Ló, que fue el fin que foi de Sodoma y o Gomorra, fim de Sodoma e Gomorra, fuego del cielo, com fogo do céu, tipo y figura o qual é tipo e figura poder atómico do poder atômico al reino que porá fim gentiles ao reino dos gentios tercera guerra. em uma terceira guerra mundial. Por lo tanto, Portanto, tenemos que estar preparados temos que estar preparados y evitar las para assim também evitar as coisas que virão y estar en pie del e estar em pé del Hijo del Hombre. diante do Filho do Homem. Vamos Leer en Apocalipsis ler em Apocalipse, capítulo 10, en adelante, versículo 1 em diante, donde nos dice onde nos diz palabra del Señor. a palavra do Senhor: Descender del cielo otro ángel E vi descer do céu outro anjo forte, nube, envolvido em uma nuvem, arcoíris, com o arco-íris sobre a sua cabeça, y su rostro era como e el seu sol, rosto era como o sol, e seus pés como y sus pies como e seus pés como colunas de fogo. tenía en su mano Tinha em sua mão um livrinho aberto, y puso su pie derecho e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre la tierra sobre a terra, y clamó a gran voz. e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tuvo clamado E quando houve clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. cuando los 7 truenos Quando os 7 trovões emitiram as suas vozes, yo iba a escribir, eu ia escrever, pero oí una voz mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sella las cosas que los 7 truenos sela as coisas que os 7 trovões disseram las escribas
e não as escrevas. E o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou pelo que vive pelo século dos séculos, que criou os céus e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nela há, que o tempo não seria mais, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele comece a tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: Vê e toma o livro que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo que me desse o livrinho. E ele me disse: Toma e come, e te será amargo no ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E era doce como o mel na minha boca, mas quando o havia comido, se tornou amargo em meu ventre. E ele me disse: É necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para o estudo bíblico de hoje, domingo de escola bíblica, é o mistério da fé de rapto contida nos 7 trovões. Podem se sentar, por gentileza. O mais importante para a humanidade é a segunda vinda de Cristo, depois da primeira vinda de Cristo. Porque a vinda do Senhor tem duas partes. A primeira já se cumpriu na primeira metade da semana número 70 da profecia das 70 semanas de Daniel, do capítulo 9 do livro do profeta Daniel, e restam 3 anos e meio dessa semana 70, que será do trato de Deus com o povo hebreu, porque as 70 semanas correspondem ao povo hebreu e seu trato com Deus. Quando Cristo começa seu ministério, cerca de 30 anos, começou a semana 70, e quando morreu na cruz do Calvário, depois desses 3 anos e meio de ministério, se deteve ali a semana 70, na metade. E ali se abriu uma brecha para Deus chamar um povo para o seu nome, e no dia de Pentecostes, o qual formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. E no dia de Pentecostes veio o Espírito Santo, e este é Cristo em Espírito Santo, o qual disse: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. São Mateus 28, versículo 16 ao 20. E em São Mateus, capítulo 18, versículo 20, Cristo disse: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Como estaria? Em Espírito Santo. Portanto, do dia de Pentecostes até aqui, Cristo tem estado tratando com a sua igreja. O trato de Deus com Israel se deteve como povo, porque Deus trata com Israel como povo.
mas com a sua igreja ele trata como um indivíduo. Ele chama indivíduos dentre as nações para colocá-los em seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja, redimida pelo sangue de Cristo, nosso Salvador. E assim, temos o povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordemos que na última ceia do Senhor Jesus Cristo, ele tomou o pão, deu graças a Deus e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei, isso é o meu corpo, ou seja, tipificando, representando o seu corpo no pão. E depois tomou a taça de vinho e, dando graças ao Pai, depois deu aos seus discípulos e disse: tomai dele todos, porque esse é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para remissão dos pecados. São Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29. E agora, o vinho representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e em memória do sacrifício de Cristo, do seu corpo e do seu sangue, se toma a Santa Ceia como um memorial, sabendo que o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Não é que é o sangue de Cristo literalmente, mas que representa, é um memorial. E assim tem estado a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como o povo hebreu esteve sob o antigo pacto, sacrificando o cordeirinho pascual, representando o cordeiro pascual que havia sido sacrificado ali no Egito para a proteção, a preservação da vida dos primogênitos. E para a preservação da vida dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, foi sacrificado o Cordeiro Pascual nosso, do qual São Paulo, no capítulo 5, versículo 7 de 1 de Coríntios diz: porque a nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós, e agora, assim como Israel representava aquele Cordeiro Pascual que originalmente foi sacrificado no Egito, mantendo anualmente a Páscoa, guardando-a como memorial, assim a igreja do Senhor Jesus Cristo tem estado tendo este memorial cada vez que se reúne, toma a Santa Ceia, recordando que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e assim tem realizado a preservação da vida para todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que são os primogênitos de Deus, que são os que são os membros do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. No capítulo 12 de Hebreus, versículo 20, capítulo 12, versículo 18 em diante, para que tenhamos um quadro claro dessas palavras de São Paulo no livro dos Hebreus, porque não
Haveis-vos acercado a la oscuridad do monte que podia palpar e que ardia em fogo, e a escuridão, e as trevas e a tempestade, ao som da trombeta e a voz que falava, a qual os que ouviram rogaram que não se falasse mais, porque não podiam suportar o que se ordenava. Se até uma besta tocasse no monte, será apedrejada ou passada com dardo. E tão terrível era o que se via que Moisés disse: estou espantado e tremendo. Senão que os haveis se aproximado ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém a celestial, e a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus. A congregação dos primogênitos são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. São os primogênitos de Deus escritos no céu, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador do novo pacto, e o sangue aspergido que fala melhor que o de Abel. A isso é o que nós temos nos aproximado no novo pacto, já não ao Monte Sinai, já não para estar guardando a lei, mas está sob a dispensação da graça, sob o sangue, não de um animalzinho, senão o sangue de Cristo, cobertos com este sangue que nos limpa de todo pecado, nos mantém limpos de todo pecado e preserva a vida dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, para a preservação de vida eterna, é que vem o Cordeiro de Deus, do qual João Batista, quando viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira o pecado do mundo. Portanto, Cristo é esse Cordeiro de Deus que foi representado no Cordeiro Pascual lá no Egito. Portanto, a lei, sob o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, Israel, são tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo, simples assim. O nosso sábado é Cristo. Estando em Cristo, estávamos sempre em sábado, em descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se estamos em Cristo, estamos vivendo um eterno sábado, um eterno descanso nos braços de nosso Salvador. Esse é o mistério que está envolvido na primeira vinda de Cristo. Muitos pensaram, se esse é o Messias, como ele está falando que vai morrer, que vão matá-lo? Os que não conheciam o programa de Deus podiam pensar assim, mas Jesus Cristo sabia, conhecia qual era o programa divino para a sua primeira vinda. E porquanto ele conhecia o programa de Deus, que tinha que ser cumprido nele e através dele, nos diz em São João, capítulo 10, São João, capítulo 10,
Versos 14 en adelante. Versículo 14 em diante. Soy el buen pastor Eu sou o bom pastor y conozco mis ovejas e conheço as ellas minhas me ovelhas e as minhas me conhecem, así como el Padre assim como o Pai me conhece yo conozco al Padre e eu conheço o Pai pongo mi vida por e las ponho a ovejas. minha vida pelas ovelhas. Dice que pone su vida Diz que põe a sua por las vida ovejas. pelas ovelhas. También tengo otras ovejas Tenho também outras que no ovelhas son de este redil, que não são desse aprisco, o sea, son ou seja, gentiles. são gentios. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Aquelas também tenho que trazer e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um Oirán la pastor. voz de Cristo, Ouvirão a voz de el Cristo, evangelio de Cristo, o Evangelho de Cristo, siendo predicado sendo pregado através de la através dispensación de la gracia, da dispensação da graça, chamando e juntando as ovelhas que o Pai lhe deu para que lhes busque e lhes dê vida eterna. y habrá un rebaño. E haverá um rebanho. Ese rebaño es Esse rebanho é a igreja del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, donde Él está, onde Ele está el buen pastor, como o bom pastor y e coloca as suas ovelhas en ese rebaño. nesse rebanho, Y el pastor e o pastor Cristo por é medio Cristo del Espíritu por Santo, meio do el Espírito Santo, qual cual guiaría guiaria a su iglesia, a sua le igreja revelaría e revelaria todas las cosas. todas as coisas. Por eso me ve el Padre, Por isso, porque yo pongo mi vida o Pai me ama, para porque eu volverla a ponho tomar. a minha vida para Ponía su voltar vida a en tomá-la. sacrificio Põe sua vida em sacrifício esas ovejas, por essas y ovelhas luego resucitaría, e la depois volvería a tomar, ressuscitaria, voltaria a tomá-la e ressuscitou, glorificado, y su sacrificio fue e o seu aceptado por sacrifício Dios foi aceito por en el Deus cielo. no céu. Por tanto, las ovejas Portanto, as ovelhas regresarán regressarão a a Dios. Deus, Los hijos e hijas de os Dios filhos e filhas de Deus serão restaurados a Deus, y a esa relación e a essa relação, a essa reconciliação entre o ser humano e Deus. porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque eu ponho a minha vida para Por eso voltar ama el a Padre, tomá-la. porque yo Por pongo isso o mi Pai me ama, vida porque eu ponho a minha para vida volverla a tomar. para voltar a tomá-la. Nadie me la quita, Ninguém sino me, que yo de me mí atira, mismo senão que eu de mim mesmo a ponho. Tenho poder para pô-la e tenho poder para voltar a tomar. Este mandamento recebi do meu Pai. O sea que ya él vino Ou seja, que ele já veio como um mandamento divino, uma comissão divina para morir para morrer o resucitar. e depois ressuscitar, morrer por essas ovelhas que o Pai deu para que as busque Y les dé e lhes dê vida eterna. vida eterna. Y en el capítulo 10, verso E no capítulo 10, versículo versículo 22 em diante diz: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava no templo pelo pórtico de Salomão, e lhe rodearam os judeus e lhe disseram: Até quando nos turvarás a alma? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Tem muitas pessoas, e teve muitas pessoas que queriam saber se ele, Jesus, era o Messias, era o Cristo, o ungido, mas não para crer nele, mas para ver como faziam para matá-lo. Porque o incrédulo, mesmo vendo a verdade, não pode crer. Por quê? Porque é incrédulo. Portanto, a verdade não é para os incrédulos, é para os crentes.
Jesus lhes respondeu: Os lo he dicho y no creéis. Os disse Las obras que e yo não hago en creem. nombre de mi Padre, As obras que eu faço em nome do meu Pai, testimonio de mí. elas testificam de mim. Las obras que Cristo hacía en nombre del Padre As obras que Cristo fazia no nome do era Pai el testimonio de que Jesús era el Cristo. era o testemunho de que Jesus era o Cristo, porque as obras que ele estava fazendo eram as profecias que falavam a respeito do que o Messias faria em sua vinda. Esse era o testemunho do Pai, dando testemunho das obras que o Messias faria e estavam sendo feitas por Deus através de Jesus. Mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas, como vos tenho dito. Ou seja, que não é qualquer pessoa uma ovelha do Senhor. Para formar a igreja do Senhor Jesus Cristo, são as pessoas que estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro, as ovelhas do Pai, que são dadas a Cristo para que lhes busque e lhes dê vida eterna. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. São enviados da eternidade para viver nessa terra, para fazer contato com a vida eterna, que é Cristo, o qual lhe outorga vida eterna a todas essas pessoas que estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro, e que são os primogênitos de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e me seguem. E eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Agora vejam, estas são as ovelhas do Pai, que são dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. Estas são as pessoas que ouvem o Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasce em sua alma, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e creem, e dão testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo como único e suficiente Salvador. Ou seja, que é um milagre divino que acontece nas pessoas que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. No livro dos Atos, quando São Pedro pregou, como 3.000 pessoas creram, e na segunda pregação de São Pedro, como 4.000 pessoas, e a Escritura diz que Deus acrescentava à sua igreja os que haviam de ser salvos. Os que têm que ser salvos são os que fariam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Já éramos conhecidos de Deus. Ele nos tem escrito desde antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Por isso Cristo morreu pelos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, para a preservação da vida eterna dessas pessoas que foram colocadas no livro da vida do Cordeiro.
Atualmente, Deus não está escrevendo nomes no livro da vida do Cordeiro. Estão escritos desde antes da fundação do mundo. É disso que a Escritura nos testifica no livro do Apocalipse e também no capítulo 12 de Hebreus. Por exemplo, no capítulo 13 de Apocalipse diz: sobre os que adoraram a besta e sua imagem, diz: e a adoraram todos os moradores da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E em Apocalipse também tem outro lugar que nos fala desse livro, no capítulo 17, versículo 8, e diz: a besta que viste era e não é, e está para subir do abismo e ir à perdição. E os moradores da terra, aqueles cujos nomes estão escritos desde antes da fundação do mundo, no livro da vida, se assombrarão vendo a besta que era, e não é, e será. Ou seja, que os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro estão escritos desde antes da criação. Nossos nomes, por estarem escritos ali, respondemos ao chamado de Cristo por meio do Espírito Santo através do Evangelho de Cristo. Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, que estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É o único que garante a vida eterna, porque Ele tem a exclusividade da vida eterna. Bem, Ele disse em São João, capítulo 14, versículo 6, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra forma de chegar a Deus. Não tem outra forma de que as orações cheguem a Deus senão no nome do Senhor, por meio de Cristo. A segunda vinda de Cristo, porque vem a sua igreja para buscá-la e levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual tem que ter a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como recebemos e temos tido fé para uma transformação espiritual,
e um rapto espiritual, tirados do mundo neste rapto espiritual e colocados no reino de Cristo, no reino de Deus, temos que ter todos essa fé para podermos estar colocados no corpo místico de Cristo. São Paulo, falando desse tema, em Colossenses nos diz que fomos transladados das trevas ao reino de Deus, e assim depois seremos fisicamente transladados desse reino terreno ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, a qual eu fui convidado. E quem mais? Cada um de vocês também. Apocalipse capítulo 19 diz, versículo 9 ao 10, que são bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Veja no capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 ao 14 diz, 12 ao 14 diz, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz, o qual nos livrou da potestade das trevas e transladado ao reino do seu amado Filho, em quem temos redenção, por seu sangue, a saber, o perdão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o que é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porquanto agradou o Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue da sua cruz. Podemos ver que Cristo nos libertou, nos livrou da potestade das trevas, do reino das trevas, do reino do maligno, e nos passou ao reino de Deus, que é o reino do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Por isso, quando morre um cristão, vai ao paraíso, ao mundo dos Espíritos de Deus, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é um corpo espiritual, o espírito da pessoa, igual ao corpo físico, mas jovem, continua vivendo em um corpo espiritual, igual ao corpo físico, ao corpo humano, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, e jovem. Esperam lá no paraíso até que Cristo saia do trono do Pai, tome o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o abra no céu
e então passe ao paraíso e os traga à terra e os ressuscite em corpos eternos, imortais e glorificados, igual ao corpo glorificado de Cristo. Jovens, e aos que estamos vivos nos transformará. É disso que se trata em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 em diante ao 22, e também em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 11, porque Deus não nos colocou para a ira, mas para a salvação na terra. Portanto, não temos que passar pela grande tribulação, que vai ser nesses 3 anos e meio que falta ao povo hebreu. E agora, São Paulo também testifica em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 58, onde nos diz que a transformação será ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta de Deus, e a trombeta é a voz de Deus falando à sua igreja no último dia. Assim como no Sinai soou a trombeta, quando Deus estava falando com Moisés, a trombeta sempre tem uma mensagem da parte de Deus. É Deus falando ao seu povo. Como nos diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Uma voz como de trombeta. Não é que é uma trombeta, senão que a voz é como uma trombeta, com uma mensagem, assim como uma trombeta quando se soa no exército, ou no governo, ou para a guerra, tem uma mensagem. Os instrumentos musicais têm uma mensagem, e quem entende de música pode dizer aquilo que está falando aquela música. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Jesus Cristo, nosso Salvador. É Jesus Cristo falando no último dia, assim como tem estado falando por meio do seu Espírito em sua igreja, desde o dia de Pentecostes até aqui. Lembrem que ele disse que enviaria o Espírito Santo, e também em outros lugares diz que o Pai enviará o Espírito Santo, pelo qual é Cristo em Espírito Santo que tem estado guiando a sua igreja de etapa em etapa. Vejamos. Capítulo 14 de São João, versículo 16 diz: e os dará outro consolador para que esteja com vosotros para sempre. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. E o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem lhe conhece, mas vocês o conhecem, porque mora convosco e estará no meio de vós, e estará em vós. E no capítulo 15, versículo 26 ao 27 de São João, diz: mas quando venha
el Consolador, o Consolador, a quien yo os enviaré del a Padre, quem eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele testificará a respeito de mim. y vosotros daréis testimonio E también, vós também testificareis, dareis testemunho, porque haveis estado comigo desde o início, y el Espíritu Santo e o Espírito Santo tem estado dando testemunho de Cristo através da pregação do Evangelho, usando diferentes pessoas que pregaram a Cristo, nosso Salvador. E tudo isso tem estado acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. también. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo também, en el capítulo 16 no capítulo 16 de San Juan nos de dice, São João, nos diz, verso 12 en adelante, versículo 12 em diante: aún tengo muchas cosas que ainda tenho deciros, muitas pero ahora no coisas las podéis para dizer sobrellevar. a vocês, porém agora não podeis suportar. Mas quando venha o Espírito de verdade, ele os guiará La verdad, a toda a verdade, hablará por su propia porque não vai falar por sua própria conta, senão que falará lo tudo que oyere, y os dará, o que ouvir, y os hará saber e vos fará saber as coisas que haverão de vir. Él me glorificará, Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e os fará saber. todo lo que tiene el Padre, Tudo que tem o Pai é meu. Por isso disse que tomará do que é meu e os fará saber. ahora aquí Agora aqui, establece Cristo, Cristo estabelece es el Espíritu que Santo é o el que Espírito guiará Santo que a su guiará iglesia toda a sua igreja a toda a verdad, justiça, a toda a y le verdade, revelará las e cosas revelará que as han coisas que de venir, hão de vir, por lo cual a través de los apóstoles pelo qual, através dos apóstolos, São Paulo y e otros outros apóstolos, estuvo hablando el Espíritu esteve Santo falando o Espírito y Santo revelando e cosas revelando coisas que habrían de venir. que haveriam de vir. Tenemos la revelación del Temos a Apocalipsis revelação do Apocalipse, que da testimonio que de las testifica cosas que han das coisas de venir, que hão de vir, y las cartas e as de San cartas Pedro de São Pedro y de San Pablo que e dan de São testimonio Paulo que dão de las testemunho cosas que han das coisas de venir. que hão de vir. Por lo tanto, Portanto, Cristo ha estado cumpliendo lo que dijo. tem estado cumprindo o que disse. También tengo muchas cosas Tenho também muitas coisas que dizer-vos, mas agora vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, Espíritu Santo, ou seja, o Espírito Santo, Él ele hará saber vos fará saber las cosas as coisas que habrán de venir que haverão de vir. y dará testimonio de quién. E dará testemunho de quem? De Cristo. De Cristo. Por lo tanto, Portanto, la obra en medio de la iglesia a del obra Señor no meio da igreja do Jesucristo Senhor Jesus es la Cristo obra del Señor é a obra do Jesucristo Senhor por medio Jesus del Cristo por meio do seu Espírito, usando diferentes usando instrumentos, diferentes instrumentos, diferentes membros da sua igreja, porque a sua igreja é la segunda Eva. a segunda Eva Jesucristo es e Jesus Cristo el é segundo Adán. o segundo Adão. Por lo tanto, la ayuda idónea de Portanto, a Cristo ajudadora idônea de Cristo é a sua igreja, y por medio de su iglesia e por meio da sua igreja en donde él ha colocado é onde ele tem diferentes colocado diferentes ministérios. el Espíritu Santo, Cristo O Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, estado manifestándose tem estado se manifestando e falando à sua igreja e chamando e juntando os escolhidos de cada etapa de su iglesia. da sua igreja. Su iglesia también A sua igreja está representada en el também está representada no tabernáculo construyó Moisés y que Moisés construiu e também no templo construyó el rey que o rei Salomón. Salomão construiu. San Pablo dice São Paulo disse que su iglesia es un templo que a sua igreja é um templo espiritual espiritual, formada por los creyentes formada pelos crentes em Cristo, y por
consiguiente, E, consequentemente, ese templo esse templo es la casa de Dios é a casa de Deus como templo, como templo espiritual. así como cada creyente Assim como cada crente em Cristo vem, es un templo espiritual também é um templo para a espiritual morada de Dios en para Espíritu a habitação de Deus em Santo. Espírito Así Santo. como el cuerpo físico de Jesús Assim como o corpo físico de Jesus y sigue siendo templo era de Dios. e continua sendo templo de Deus. El momento en que Jesús Isso nos lembra do momento em que Jesus, no capítulo 2 de San Juan, de São João, estando allá en el templo estando lá no templo de Jerusalén, de Jerusalém, dice: destruyan disse: este destruam templo esse templo, y en 3 días e em yo 3 dias lo levantaré. eu levantarei. Pero él no hablaba del templo físico, Mas ele não falava do pues templo el templo físico, físico es solamente pois o templo físico é apenas figura tipo e figura de Cristo de Cristo y también e também de su iglesia. da sua igreja. Capítulo 12, verso Capítulo 19 12, adelante, versículo dice: 19 em diante diz: y los judíos respondieron y le dijeron: E os judeus responderam e lhe disseram: que sinal nos mostra, ¿qué haces esto? já que fazes isto? Respondeu Respondeu Jesus, Jesus e lhes disse: destruid este templo, destrua esse templo, e em 3 dias eu levantarei. le dijeron los judíos: Disseram os judeus: em 46 anos edificado este templo, foi edificado esse y tú en templo, 3 días lo e em 3 levantarás. dias tu levantarás? Mas él hablaba Mas del ele templo falava do templo de su cuerpo. do seu corpo. Portanto, quando resucitó Portanto, quando dentre os ressuscitou muertos, entre os sus mortos, discípulos se acordaram, seus discípulos se lembraram les había dicho esto, que ele lhes havia dito isso e creram na Escritura palabra de Jesús, e a palavra de Jesus, e as palavras que Jesus tinha dito. o sea que el templo Ou seja, que o templo humano de Dios humano de era Deus Jesucristo. era Jesus Cristo naquele corpo físico, Así como el templo e assim como o templo de Salomón de Salomão e o tabernáculo que Moisés construiu tenía atrio, tinha átrio, lugar santo y lugar santísimo, todo ser humano lugar tiene santo e lugar atrio, santíssimo. lugar santo. Todo ser humano tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio é o corpo físico, El lugar santo o lugar es el santo espíritu de la persona, é o espírito da pessoa e o lugar santíssimo de la persona, é a alma da o lo pessoa, que es sinónimo de alma. ou o que é sinônimo de alma, o coração. Por eso Por isso, se le ofrece la oportunidad a las personas é oferecida a oportunidade às pessoas que deem o coração a Cristo salvación para a salvação vida eterna. e vida Porque eterna. es en el corazón donde mora Dios, Porque é ese no es el coração lugar onde santo Deus mora, é nesse lugar del ser santíssimo, humano como do templo ser humano como templo para humano Dios morar. para Deus morar nele. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Dice la Escritura. Disse a Escritura. Ahora, así dice San Pablo. Agora sim diz São Paulo. Y ahora E agora encontramos encontramos también la iglesia que a es igreja un templo espiritual também é um templo para espiritual morada de Dios para a habitação de Deus en Espíritu Santo. em Espírito Santo. Hebreos capítulo 13, verso Hebreus capítulo 13, versículo 5 al 6 dice: 5 ao 6 diz: Y Moisés, de la verdad, fue E na fiel verdade Moisés en foi toda la fiel casa de em Dios, toda a casa de Deus, como como siervo, servo, para testemunho do a que decir. se iria dizer. Pero Cristo como hijo sobre su Mas casa, Cristo, como filho sobre a sua casa, o qual casa somos nós, se retermos firme até o fim a confiança e ao gloriar-nos na esperança. E agora, la casa de Dios, a casa de Deus, como es cada indivíduo, persona, é cada pessoa un templo espiritual para um Dios. templo espiritual para Deus, Y e como corpo místico de crentes, a igreja do Senhor Jesus Cristo templo espiritual. é um templo espiritual.
las diferentes etapas as diferentes etapas de la iglesia entre los gentiles da igreja entre os gentios corresponde corresponde al lugar santo. ao lugar santo. Y luego este tiempo en que el cual E depois vivimos este tempo na qual vivemos corresponde al lugar santísimo ao lugar de ese santíssimo templo espiritual. desse templo espiritual. Fue para morar en el lugar santísimo Foi para morar no lugar santíssimo que Deus descendió en aquella nube de gloria descia naquela nuvem de glória los días de Moisés nos dias de y Moisés habitó e habitou en el lugar santísimo no lugar santíssimo sobre a arca do pacto, sobre el propiciatorio sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. y nadie podía entrar a ese lugar E ninguém podia entrar nesse lugar, el sumo sacerdote exceto o sumo sacerdote, sangre com o de la sangue expiación da expiação, del día de la expiación. do dia da expiação. Y por consiguiente los E, que entraron consequentemente, os que entraram fuera de tiempo, fora de tempo, en el capítulo 10 de Levítico, no capítulo 10 de Levítico, los dos hijos os dois filhos de Arão, llevando fuego extraño, levando fogo fuego que estranho, Dios no había demandado, fogo que Deus não tinha demandado, allí quemados. morreram queimados. Y en el capítulo 16 Dios le E establece no capítulo 16, Deus estabelece a Moisés que el sumo sacerdote que o es el único sumo que sacerdote puede entrar é o único que poderia entrar anualmente sangre, la sangre com sangue, o sangue del sacrificio de expiación, do sacrifício de expiação, y no moriría. e não morreria o sumo sacerdote. En el cielo, No céu, Cristo entró Cristo como entrou sumo sacerdote como sumo sacerdote ao lugar santíssimo do templo celestial y allí ha permanecido así en e tem intercesión permanecido ali fazendo intercessão los escritos por del cielo, todos os escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, y no podrá salir de allí e não poderá hasta sair que dali haya até que intercedido hasta por el tenha último intercedido até o último que formará parte de su iglesia. parte da sua igreja. Así como ha sido intercesión Assim Aarón, como fazia Arão intercessão no lugar santísimo, santíssimo de la expiación. com o sangue da expiação. Cuando Salomón dedicó el templo a Dios, Quando Salomão dedicou o templo a Deus, também en esa Deus também veio nessa coluna nube de nuvem y entró el templo e entrou no y templo moró e morou sobre el propiciatorio, sobre o propiciatório, que es la tapa que é a tampa de ouro que contiene los dos querubines, que contém os dois de oro querubins a de cada ouro, lado, um de cada lado, y que es la tapa, e que é a tampa da arca do y pacto. en el arca del pacto están E las na arca do tablas pacto estão de as la ley, tábuas da y la lei vara de Aarón que reverdeció e a vara de Arão que reverdeceu con maná. e uma vasilha com maná. Por lo tanto, Portanto, todo eso es tipo y figura también todo este tipo de figura de la iglesia também del Señor Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que la segunda venida de Cristo e que a es segunda vinda de Cristo para el tiempo del lugar santísimo, é para o tempo do lugar santíssimo, esse templo espiritual desse que templo es espiritual su iglesia, que é a sua igreja, que es que é la edad de oro, a era de ouro, la edad de piedra angular, a era de pedra angular, é esse lugar santíssimo desse templo espiritual. que el lugar Lembrem que o lugar santíssimo estava de coberto oro por dentro de ouro, y por fuera, por dentro e por fora, del pacto e a arca do pacto estaba cubierta estava coberta también, y el de ouro, propiciatorio e o propiciatório era de também oro puro, era de ouro y los puro, dos querubines también. e os dois querubins também. El templo que O construyó el rey templo que o rei Salomão construiu, Salomón colocó em acréscimo, colocou dois querubins de madeira de oliveira, cubiertos cobertos de ouro, gigantes, con sus alas e com cubría as suas asas el arca del pacto, cobria a arca do pacto, porque representam aos dois ungidos que estão diante da presença de Deus, as duas oliveiras. Esses dois querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, representam as duas oliveiras com a presença de Deus. Deus está representado no ouro. E as duas oliveiras representados nos ramos de oliveira de Zacarias, capítulo 4,
versículo 11 ao 14, Apocalipse capítulo 11, e Apocalipse verso capítulo 11, versículo 1 ao 14. 1. Los ministerios de los olivos Os son ministérios los das duas oliveiras são os ministérios que tienen que ver con el pueblo que têm a hebreo ver com o povo hebreu para el día posterior. para o último dia. Por eso ellos reciben Por isso eles recebem todo poder de parte todo de o poder Dios, da parte de y se Deus manifestará a través e de se esos manifestará ministerios, através desses el ministérios poder de Dios o en poder de toda Deus su em toda a sua Dice plenitude. Apocalipse 11, Diz em Apocalipse 11 poder para que tem cerrar até el poder cielo para fechar os céus de su para que não ministerio, chova nos o dias sea, do seu ministério, ou seja, 3 por años. 3 anos e meio. Y tienen poder E tem poder para lo que ellos digan, para o que eles digam, o que eles peçam. o sea, Ou seja, que esos ministerios son que esses ministérios são o resultado del librito abierto do livrinho aberto que se ha entregado que é en entregue el día postrero no último dia a la raza humana, à raça a la humana. iglesia del Señor. A igreja do Senhor Jesus Cristo será en medio de la iglesia, será no meio da igreja que estará esse livrinho aberto que contiene toda la que revelación contém divina toda a revelação que la divina iglesia necesita que a igreja precisa ter. y con los truenos, E com os trovões, que es la voz de Cristo en medio que de é su a voz de iglesia, Cristo no meio da sua igreja, estará revelando el misterio que estará de la- revelando os mistérios de la segunda venida de da Cristo. segunda vinda de Cristo. Recibiremos la fe Receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. que la venida de Cristo Porque a a su vinda de iglesia Cristo à sua igreja, como no último dia, como ladrão de noite, será para darnos la para fe, nos dar fé, la revelación, a revelação, para ser transformados, para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. se la fe de rapto, Ou seja, a fé de rapto, a fé de translação, la dan las 7 voces, Adão as 7 vozes de Apocalipse, capítulo la 10, voz de Cristo que é a voz de clamando Cristo clamando como león, como leão, 7 truenos 7 hablando trovões sus falando as voces, suas vozes, o sea, revelando el ou seja, misterio revelando o mistério de su venida da a su sua iglesia, vinda à sua igreja, para una transformación para física, uma transformação física, assim como a revelação da primeira vinda de Cristo, la fe para una dá fé para uma transformação espiritual, espiritual. sencillo como Simples assim. eso, y para ser sacados E para serem tirados del reino de las tinieblas, do reino das trevas e en colocados el reino de luz, en no el reino de luz, de Cristo. no reino de Cristo. Así también la revelación Assim também a de la revelação venida de Cristo a su da iglesia vinda de nos Cristo dará à sua fe igreja nos dará fé para ser transformados, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. estaremos Portanto, estaremos ouvindo la voz de Cristo a voz de Cristo como león, como leão, clamando, clamando, hablándonos falando-nos como leão, y esa voz e essa voz falando consecutivamente, tronante, voz trovejante, la voz de los 7 truenos é a voz dos 7 trovões, a voz de Cristo, revelándonos revelando-nos el misterio de su o venida mistério da sua vinda en el día postrero no último dia a su iglesia, à sua igreja, como él lo hizo allá entre como fez lá sus discípulos, entre os seus discípulos, revelándoles a ellos revelando a eles primera venida a sua para primeira darles vinda para dar-lhes fe para salvación a fé para a salvação y vida eterna. e vida eterna. Esa es la revelación para salvación Essa é a y vida revelação para a salvação e vida eterna, sacarnos del mundo para nos y tirar do mundo e nos levar al reino de Cristo, al oír la predicación a del Evangelio Cristo, de Cristo. a ouvir a pregação do Evangelho de Cristo e depois, para serem transformados, nos dará fé, a revelação De su segunda da venida, sua segunda vinda, sua vinda, a sua igreja. dice que vendrá Diz que virá como ladrón, como ladrão de noite. Esto es Portanto, iglesia, é a sua igreja, van a ser os que serão transformados, os que o verão, lo recibirán o receberão e o ouvirão, y lo verán cumpliendo e o verão cumprindo las promesas as promessas que han sido hechas para su que iglesia, foram feitas para a sua igreja, para
su venida, para a sua vinda, su iglesia en el día a sua postrero, igreja no último dia, para darnos la fe, para ser nos dar fé para sermos transformados llevados con él a la cena e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. y eso será E isso será del Hijo del Hombre, para a vinda do Filho do Homem, como el relámpago como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. el oriente es allá O Oriente é lá no Oriente Médio, su primera venida, onde foi sua primeira vinda, el Hijo del Hombre estuvo. onde o Filho do Homem esteve manifestado em carne humana. Cuando se habla de Hijo del Quando Hombre, se fala de Filho do Homem, recuerden que hay lembrem que há aí unos títulos uns títulos de filho que corresponden: que correspondem ao Senhor, Hijo de Abraham, filho de Abraão, heredero herdeiro de todo lo que Dios le de prometió, tudo que Deus prometeu a Abraão, toda la tierra de toda Israel. a terra de Israel. Hijo de David, Filho de Davi, heredero del trono de David, herdeiro y do el trono reino de Davi e reino de Davi, Hijo filho de Dios, de Deus, heredero herdeiro de los cielos y de la tierra, dos céus de toda la e creación. da terra, de toda a criação. Hijo del hombre, Filho do homem, heredero herdeiro del planeta Tierra, con do planeta todo lo que Terra tiene. com tudo o que tem. Y como hijo del hombre, E como filho do homem, él en su primera venida, ele em es sua primeira vinda é um profeta. un profeta como Moisés, Um profeta como Moisés, es la promesa de la venida na promessa da vinda del Señor, do de la Senhor, venida del Hijo del Hombre. da vinda do Filho do Homem. Eso fue prometido en Deuteronomio, Isso foi prometido em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo versos 18, versículo 15 ao Dios 19, levantaría un profeta que Deus como levantaria um Moisés, profeta como Moisés pondría su palabra e que en su poria boca, a sua palavra em sua boca y que le hablaría todo e lo que ele el Señor falaria le mandare. tudo que o Senhor lhe Y el mandasse. que no escuchare E la quem não palabra ouvisse que a él palavra que ele falará em seu nome, Deus pedirá cuenta. lhe pedirá conta. Hubo profetas Houve profetas después de Moisés, depois de Moisés y antes de Moisés, e también, antes de eran Moisés llamados também, que eram chamados videntes. videntes. Pero Moisés fue Mas Moisés un profeta dispensacional, foi um profeta dispensacional, o profeta y mensajero de la e dispensación mensageiro da dispensação de la ley, da lei, de la quinta dispensación. da quinta dispensação. Y luego vino E Jesús, depois veio Jesus, un profeta como um Moisés, profeta como Moisés, profeta mensageiro de la sexta da sexta dispensação, a dispensação da graça, y su segunda venida e a sua segunda vinda para a dispensação do reino cumprirá cumprirá novamente esa profecía. essa profecia. Por eso los judíos Por isso os judeus están esperando estão la esperando venida del Mesías. a vinda do Messias, Y cuando hablan de la venida del Mesías, e ¿qué es quando lo que fala da están vinda do esperando? Un Messias, o estão esperando o quê? Um homem. hombre. E quando Ellos están esperando eles la venida del estão Mesías, esperando saben a vinda do que Messias, Elías sabem vendrá primero que Elias virá primeiro y que vendrá e que virá pregando, proclamando la paz. proclamando a paz imperecível. O sea que están esperando un hombre Ou seja, que estaria esperando um homem, que e eles sabem que Elías tiene que venir Elias tem que vir para restaurar todas las cosas, todas as coisas, para restaurar a Israel, lo va a restaurar para a restaurar. Dios. Como hizo Deus vai restaurar, como fez ali en los días nos dias del profeta Elías, do profeta Elias, restaurando las 10 tribus restaurando as 10 Israel que se tribos de había Israel apartado a la idolatría. que tinham se afastado da idolatria. Luego vino Eliseo, Depois veio Eliseu, que veio a ser hombre, um homem, la um doble profeta porción, com a porção dobrada, la cual él pidió que viniera una doble porción o del qual pediu que Espíritu viesse uma estaba porção Elías, dobrada do Espírito que estava sobre Elias, o qual sobre veio sobre Eliseu. Portanto, ele el segundo Elías. foi o segundo Elias. O espírito ministerial de Elias operando em outro homem, Eliseu.
Después vino Depois el Espíritu de Dios veio o operando Espírito en de Deus Elías, operando o ministério de Elias em João Batista. y después vino el E Espíritu de depois Dios veio o operando Espírito en de el Deus ministerio de operando o Elías ministério de y del Elias reverendo William Branham e do reverendo William Branham para la edad pentecostal. para a era pentecostal. Y vendrá por quinta ocasión E el virá por ministerio quinta de ocasião o Elías, ministério de Elias, siendo operado por el sendo Espíritu operado pelo Espírito Santo para tratar. para tratar com Israel. Y ese ministerio Espíritu de Elías, E esse ministério estando do en Espírito la de cuarta Elias, manifestación, estando na quarta manifestação, no meio do cristianismo na sétima era da igreja gentia, continuará y e operará por quinta ocasião para levar a palavra de Deus a Israel e restaurar Israel e restaurar a Deus e a sua palavra. E o ministério de Moisés também vai se repetir, porque Moisés e Elias são as duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, e Apocalipse, capítulo 11. Esses ministérios se repetirão no último dia. Por isso os judeus estão esperando, não literalmente o profeta Elias, mas um homem como o profeta Elias, e estão esperando o homem como Moisés, um profeta como Moisés. Ou seja, que estão esperando um precursor e estão esperando um precursado. Estão esperando ao que lhes preparará o caminho, lhes falará da paz imperecível que está no Messias Príncipe de Isaías, capítulo 9. O príncipe de paz é o único que trará paz para Israel e para o mundo todo, e estabelecer o seu reino, por fim ao império dos gentios, que estão nos pés de ferro e barro cozido. E essa pedra que é a vinda de Cristo, crescer e formar um reino que cobrirá toda a terra. Esse é o reino do Messias prometido para os judeus e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a capital será Jerusalém, porque ali está o trono de Davi, a cidade de Davi, a cidade de Deus, o lugar escolhido por Deus para o seu trono. E Jerusalém será o lugar principal do mundo, a capital do mundo. Veja que bênção tem os judeus. E todo o território de Israel, o que tem e o que será maior no reino milenial, será o Distrito Federal. E daí sairá a paz para todas as nações, porque estarão sob o reinado do Messias, do filho de Davi. Lembrem que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus lhe daria o trono de Davi e reinará sobre Israel para sempre. Portanto, temos que estar preparados. Israel já está na sua terra, como uma nação livre e soberana, esperando a Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículos de 1 ao 6. Portanto, Israel está com os olhos bem abertos,
Primeiro, Cristo tem um compromisso com a sua igreja noiva, que é a segunda Eva, onde ele tem estado em Espírito Santo se manifestando de etapa em etapa, de era em era, e chamando e juntando seus escolhidos em sua igreja. Quando haja completado a sua igreja, então se tornará a Israel. Portanto, eles estão esperando que a sua igreja seja completa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois Deus lhes abrirá os olhos espirituais para que vejam o programa divino. O mistério da fé de rapto contida nos trovões de Apocalipse, capítulo 10. Portanto, a promessa é que Cristo estará falando nesse tempo final com voz de leão da tribo de Judá, como leão. E o que estará nos falando? Em forma consecutiva, com voz trovejante, nos dará a fé para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. De que estará nos falando? De sua vinda. Da sua vinda como leão. De sua vinda à sua igreja, para nos dar a fé, a revelação de sua vinda, e assim nos dá a fé para a nossa transformação, porque estaremos ouvindo e recebendo a revelação da sua vinda à sua igreja no último dia, ao lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde também estará as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias, e onde Cristo estará se manifestando no último dia em toda a sua plenitude, para abençoar a sua igreja e subir a fé a um nível para transformação e rapto da sua igreja. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nessa ocasião, testificando esse tema, o mistério da fé de rapto, contida nos trovões, os trovões de Apocalipse, capítulo 10. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.